Como se comporta a energia elétrica quando testamos um equipamento com a lâmpada série? A lâmpada em série é usada como equipamento de proteção, ou seja, quando você faz um reparo em uma placa, antes de ligar diretamente na energia elétrica, primeiramente você liga através da lâmpada série. Caso haja algum outro componente com curto, a lâmpada irá acender bem forte. Caso não haja, aí sim você já poderá ligar com segurança direto na energia elétrica. E nesta aula eu irei mostrar como se comportará a energia elétrica durante o processo. Afinal, não basta fazer, e sim entender o que está sendo feito. Na aula anterior, eu mostrei como identificar os fios do motor do ventilador com a lâmpada série. E justamente por isso eu resolvi trazer esta aula falando um pouco sobre a lâmpada série. Ela será dividida em duas partes, a primeira teórica e a segunda prática. Vamos lá! Primeiramente, vamos entender o que é um receptor. Bom, na física, todo aparelho que transforma energia elétrica em outros tipos de energia é chamado de receptor. Portanto, o ventilador é um receptor, transforma a energia elétrica em energia mecânica. A lâmpada incandescente é um receptor, transforma a energia elétrica em energia térmica e luminosa, e assim por diante. Bom, já que entendemos o que é um receptor, vamos ver a sua representação no quadro. Aqui eu tenho a representação de um circuito, no caso, a representação de um receptor. Observe que aqui eu tenho o polo de maior potencial, o polo de menor potencial, e a diferença de potencial é 127 volts. Aqui a energia elétrica ela entra pelo polo positivo, chega na resistência, ela é dissipada em forma de calor e ela retorna aqui, pelo fio negativo. Bom, a princípio eu preciso que você entenda que todo circuito, todo receptor precisa ter no mínimo uma resistência. Dependendo das funções do equipamento, poderá ter 2, 3 ou mais resistências. Bom, mas afinal, tem que ter no mínimo uma resistência. Este circuito aqui, ele é referente à corrente contínua. Já a churrasqueira elétrica que eu vou apresentar para vocês, ela opera em corrente alternada, fase neutro ou fase-fase. Mas vamos supor que a churrasqueira elétrica trabalha em corrente contínua, positivo e negativo, só para ficar mais clara a nossa explicação. Caso você fique confuso, assista a minha aula da diferença das correntes contínua e alternada e você ficará entendido sobre o assunto. Para esclarecer melhor, eu trouxe aqui uma resistência de churrasqueira. Observem que a energia está entrando pelo fio positivo, que neste caso é a fase. Chega na resistência, a energia elétrica transforma-se em energia térmica. Ela dá a volta e retorna aqui, pelo fio negativo, que neste caso é o neutro. Observem que o neutro e a fase eles estão ligados, porém através de uma resistência. E o que aconteceria se eu cortasse aqui o marrom e o azul claro e unisse eles tirando a resistência fora? Eu teria um curto-circuito. Com isso pode-se concluir que a ausência de resistência no circuito causa curto-circuito. Só que não necessariamente eu precisaria tirar a resistência para que eu tivesse um curto-circuito. Basta que eu desencape aqui o fio marrom e o azul claro e una aqui, mesmo com a resistência ligada. Eu teria um curto-circuito. Geralmente é isto que acontece nas placas. O componente entra em curto quando o positivo encosta no terra, causando curto-circuito. Aqui eu tenho a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. U é a tensão, R é a resistência e I é a corrente elétrica. Digamos que você queira saber o valor da corrente elétrica. Basta passar o R dividindo e você terá tensão dividido para resistência, que é igual a corrente elétrica. Por exemplo, aqui eu tenho 110 volts dividido para 10 de resistência, que é igual a 11 amperes. Mas digamos que você não tenha resistência no circuito, a sua resistência seja zero. Qualquer número diferente de zero dividido por zero é um número indefinido, ou seja, o valor sobe elevado, causando o curto-circuito. Muito foi falado até chegar na lâmpada. Bom, quando você liga um equipamento elétrico que está em curto, direto na energia elétrica,
geralmente vai causar um estouro ou fumaçar, porque está sem resistência. E se está sem resistência, está em curto. Mas quando você liga aqui na lâmpada série, o filamento de tungstênio que está presente na lâmpada vai atuar como resistência no circuito, fazendo com que a lâmpada atinja o seu brilho máximo e assim você identificará que há um curto no equipamento.